Enquanto as crianças estão saindo, os professores também, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 9, amados. Apocalipse, capítulo 9. Olha, aqui nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Começamos com a introdução e aqui representa aquele capítulo 4, né? Quando nós encontramos já a propriedade, a escritura da terra sendo devolvida a quem pertence ao Senhor Jesus, e depois começamos os eventos que vão ser desencadeados após o arrebatamento da igreja. Então, falamos sobre os 7 selos, e agora nós estamos estudando as 7 trombetas, e hoje vamos estudar a 6ª trombeta do livro de Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos localizar esses eventos. Vamos com a Bíblia aberta, vamos ler a partir do versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, em hebraico shofar, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta. Aquela voz dizia: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e Tua palavra nos mostra não somente o cenário do tempo profético, que cremos que está chegando esse tempo muito próximo já, mas não somente nos dá o cenário, nos descreve com exatidão os acontecimentos. Essa palavra, ó Pai, foi dada para que nós possamos conhecer não somente o passado, não apenas o agora do presente, mas o Senhor descortina para nós o futuro, toda a história da humanidade, para nós confiarmos, por sabermos que o Senhor está no controle. Essas coisas são limitadas, e tudo isso, muito em breve, chegará ao fim.
Por isso pedimos a tua bênção para o nosso estudo de hoje. Pedimos a tua bênção que nós possamos entender e possamos crer e possamos viver. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sempre apresentamos, no início dessas mensagens, onde estão localizados esses eventos. Nós estamos em Apocalipse capítulo 9, nós estamos lendo aí, diz o versículo 13 e 14, a sexta trombeta. Então, onde é que estão localizados esses acontecimentos? Lembrando, que nós vivemos nessa época aqui, representada por esse pontilhado aqui, e o próximo acontecimento profético, que pode ser a qualquer momento, é o arrebatamento da igreja, quando Cristo volta nos ares e ele vai levar os que são seus, vai tirar da terra. Ontem nós falamos um pouco sobre Enoque, lemos sobre Enoque e estudamos um dia desse sobre Enoque. Enoque, ele não viu a morte, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque é um exemplo no Antigo Testamento do que Deus vai fazer conosco, com a sua igreja, muito em breve, o arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, o 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que a igreja, com a ação do Espírito Santo na igreja, está detendo o surgimento, o aparecimento do anticristo. Quando a igreja sair, então ele vai estar liberado, então vai surgir, vai ser revelado o anticristo, o falso profeta, e a primeira coisa que vai acontecer vai ser o pacto do anticristo com Israel. Nesse pacto vai durar 7 anos, e quando for formado esse pacto com Israel, começa a contar o relógio profético, das 2 testemunhas judias, também pregando o evangelho. Tudo vai acontecer nesses 3 anos e meios primeiros, ou chamada primeira metade da tribulação. Aqui vão acontecer, o que nós falamos aqui, os 7 selos. Na forma como Deus usa as coisas, o 7 é o número de uma coisa completa, de uma ação completa de Deus. Quando Deus foi instruir Josué para tomar Jericó, ele mandou que dessem voltas na cidade, o povo de Israel, durante 6 dias. Cada dia dava uma volta. No 7º dia, eles então dariam 7 voltas e tocariam a trombeta. A mesma coisa está acontecendo aqui em Apocalipse. Os 6 selos começam uma atividade e o 7º selo abre agora para as trombetas, que marca agora as trombetas, marca então a segunda parte da tribulação, que é chamada também de grande tribulação. Falamos aqui, os 3 anos e meio da segunda metade da tribulação é chamada de grande tribulação e é chamada de 7 trombetas. Enquanto a primeira parte da tribulação foi terrível, a segunda parte da tribulação será mais terrível, será o dobro do que vai acontecer na primeira parte. Para você ter uma ideia, na primeira parte da tribulação só tem apenas os 7 selos. Na segunda parte vai ter as 7 trombetas e depois os 7 cálices. Só para você ter uma ideia de como tudo é muito mais terrível na segunda parte da tribulação. Então nós estamos estudando mais ou menos um período que é dentro da segunda parte da tribulação, na grande tribulação, e nós estamos estudando Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13, a 6ª trombeta, porque a 7ª trombeta vai ser o desdobrado das 7 taças, das 7 cálices da ira de Deus. Então, nós situamos aí. Então, nós vamos falar hoje, vamos ler, daqui a pouco reler alguns versículos, falar sobre a 6ª trombeta, e é chamado do segundo ai. Eu quero dizer, antes de começar a mensagem, 3 coisas que é bom nós lembrarmos. Primeira coisa, o versículo 12 do nosso texto. Nós começamos no versículo 13, e na última mensagem nós tínhamos terminado no versículo 12.
Mas temos que lembrar, passado é já um ai foi a quinta trombeta, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Na quinta trombeta são revelados que haverá 3 grandes dores, né? E a quinta trombeta foi um ai, mas vai ter ainda mais 2 ais. Se você quiser ver isso aí, olha na sua Bíblia, é Apocalipse capítulo 8, versículo 13, para você quiser lembrar disso que nós falamos aqui. Olhei e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 3 ais, olha aí, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Os 3 ais é agora esse momento. A quinta trombeta foi o primeiro ai, mas nós temos agora o segundo ai, que é a sexta trombeta, e depois vamos ter ainda o terceiro ai, a sequência que são as taças da ira do Senhor. Outra coisa também que é bom nós notarmos, que não podemos deixar de ver, de observar isso, é quando ele fala do versículo 13. Eu gostaria muito que a gente aprendesse, ou lembrasse, ou isso ficasse assim para a gente depois, até em outros estudos, desenvolver melhor isso aí. Mas que é muito importante. O livro de Apocalipse é muito teológico. É um livro teológico, é um livro que passa também por grandes doutrinas bíblicas. Então tudo tem um sentido. E diz assim no versículo 13: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Há um altar no céu com 4 pontas. Esse altar, que altar é esse? A Bíblia diz que quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, que seria depois o templo, né? O tabernáculo era para ser o templo móvel no deserto. Depois o templo construído em Jerusalém, ele deu a Moisés o modelo que tinha no céu. Então o que nós estamos vendo aqui é aquilo que Deus mostrou a Moisés, estamos vendo agora no céu. E quando ele fala, olha gente, do modelo do templo ou do tabernáculo, tanto faz, né? Havia esse lugar chamado lugar santo, que só quem entrava nesse lugar eram os sacerdotes. O povo em geral ficava nos átrios fora, mas esse lugar chamado lugar santo, e no lugar santo havia uma divisão. Aqui está aberto, mas não era aberto, tinha cortina só para a gente poder ver. E aqui havia o lugar chamado Santo dos Santos. E aqui só quem entrava era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação pelo povo. Mas o que ele está falando aqui desse altar de 4 pontas, é esse altar aqui. É o altar de incenso, que foi muito referido já nos capítulos anteriores. Ele tinha 4 pontas, né? Então ele fala das 4 pontas desse altar. E qual é o sentido disso, que é realmente que a gente fica pensando? Por que há essas vozes de lançar um juízo sobre a terra está saindo desse local aqui? Porque o lugar santo, que era esse local aqui, só quem entrava era o sacerdote depois de ter feito um sacrifício. Ele entrava e do lado esquerdo dele havia a menorá, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era um símbolo do Espírito Santo, uma enorme menorá, como a gente vê hoje em Israel. Já fizeram uma réplica do tamanho original de ouro dessa menorá. Então, quando os sacerdotes entravam nesse lugar santo, a primeira coisa que ele via era essa menorá, esse candelabro. Deus está presente no meio do seu povo.
eles só podiam entrar porque eles tinham realizado o sacrifício aqui fora. Então, o sacrifício os habilitava. Deus aceitou o sacrifício deles. Eles podiam entrar na presença de Deus. Do lado direito, havia chamada a mesa da proposição, onde tinham 12 pães. Eles mudavam esse pão todo sábado. Por que 12? Porque cada pão representava uma tribo de Israel. Aqui representava Deus, e aqui o povo. É chamado aqui de Lehem Hapanim, o pão da presença de Deus, da face de Deus. Era o momento que eles entendiam que diante de Deus nós somos gratos pela a provisão de Deus na nossa vida, os pães da proposição. Só quem comia esse pão eram os sacerdotes. Era uma oferta que era movida, dava a Deus e Deus devolvia ao homem. O homem tinha comunhão com Deus. E olha, amados, ele passava na presença de Deus, na presença do povo de Deus, grato a Deus, e antes de fechando aqui a entrada do Santo dos Santos, a cortina, havia o altar de incenso. O altar de incenso representava as orações do povo, as orações do povo de Deus que chegava na presença de Deus, né? O incensário subia a fumaça, e a fumaça era para lembrar de que as nossas orações chegavam na presença de Deus. Tudo isso aqui, amados, é misericórdia. Tudo isso aqui é graça de Deus. Quem que pode entrar no lugar santo de Deus? Só aquele que Deus salva através de um sacrifício. Quem pode ficar na presença de Deus? Somente pela graça de Deus. Só agradecemos aquilo que Deus já nos dá, pela sua provisão. E aqui nesse altar representa o altar da grande misericórdia de Deus, em ouvir as nossas orações, em ter comunhão conosco. É por isso que é importante esse versículo 13, porque a ordem da ira de Deus sai desse altar. Qual o sentido? É que o homem tem desprezado tudo isso. O homem tem trazido isso no seu coração, na sua vida, como nada. Toda a provisão de Deus. É por isso que a ordem do grande juízo sai do altar da misericórdia de Deus. É como se dizendo: o tempo da misericórdia tem chegado ao fim, o tempo da graça tem chegado ao fim. Vocês plantaram o mal, e agora é hora de vocês colherem o que vocês plantaram. O mundo vai entender isso ainda mais. Outra coisa também, né, que gostaríamos de ver aí, terceiro item, os judeus convertidos, ou seja, os 144 mil, e também os gentios convertidos, eles, nesse momento dessa grande tribulação, eles estão sendo preservados. Todas essas catástrofes, todos esses juízos estão vindo sobre os incrédulos. Por quê? Porque a partir da metade da segunda tribulação, quando Israel quebra o acordo com o anticristo, ou o anticristo quebra o acordo com Israel, Israel então passa a ser perseguido. E então a grande perseguição aos judeus e aos que não são judeus convertidos é muito intensa nessa época. Então esses grandes juízos vêm sobre essas pessoas, sobre os incrédulos, que é uma forma de deter, é uma forma de barrar essa perseguição aos convertidos. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, eles estão sendo martirizados. Então esses juízos também é uma forma de Deus estar preservando os remanescentes da época da tribulação. Falamos aqui,
Os judeus convertidos e os 144 mil e os gentios convertidos são ou serão preservados. As últimas trombetas, os 3 ais, são terríveis, e vamos corrigir da vez passada, né? Eu não coloquei o e inimagináveis castigos para os que rejeitarem a graça do Senhor. Postas essas 3 coisas de introdução, nós podemos entrar no capítulo 9, a partir do versículo 13, entendendo algumas das coisas. O segundo ai em 6 agonias para o planeta Terra. Vamos encontrar aí. Primeira delas, a 6ª trombeta liberará 4 anjos que estão presos. Olha o que diz o versículo 13 e 14. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar. Que altar? Do altar de incenso, que estava diante de Deus. A qual essa voz dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Primeira coisa, a primeira agonia do planeta Terra nesse período, nesse segundo ai, vai ser uma liberação de 4 anjos que estão presos. Até aquele momento, eles estão presos e eles vão ser soltos apenas naquele momento. Vamos voltar um pouquinho para o livro de Apocalipse aqui, né? Desde os versículos, capítulo 9, versículo 2 e 3, está falando que alguns anjos estão sendo liberados. Olha o versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, e como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Preste atenção, abre-se um poço do abismo, e desse poço que foi aberto, sobe uma fumaça do poço. E diz versículo 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos são demônios. O livro de Apocalipse está nos dizendo é que há milhões de anjos. E o livro de Apocalipse diz que 1/3 parte desses anjos se rebelaram contra Deus. E dessa 1/3 parte dos anjos rebeldes, nós não vamos especular, não é motivo agora da gente poder falar sobre isso, mas diz que uma parte desses anjos rebeldes, talvez por causa da sua ferocidade, por causa da magnitude do seu poder, eles ficaram presos. A outra parte são chamados os demônios. Eles estão liberados, estão agindo na terra. Quando Jesus chegou aí na região de Gadara, havia um homem, um gadareno, que estava possesso com uma legião de demônios. Então, vamos entender isso aqui agora, depois eu vou tentar mostrar isso com a Bíblia, com alguns versículos da Bíblia. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Uma parte desse 1/3, não sabemos porquê, a especulação é que talvez por causa do seu poder, da sua ferocidade, eles foram presos. Os outros anjos caídos, que são demônios, estão agindo na terra, mas esses estão presos. Mas eles estão presos até um certo momento. Primeiramente, eles são liberados aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 2 e 3, né, quando vai falar da 5ª trombeta. Mas quando chega na 6ª trombeta, ainda 4 anjos piores que são liberados junto ao Eufrates. Então, que estavam presos perto do rio Eufrates,
e que são soltos agora para uma finalidade específica. Vamos ver o que é que eu digo aqui, que a gente pode ir acompanhando aqui. Desde os versos 2 e 3, diz que são liberados terríveis demônios. Deixa a sua Bíblia marcada em Apocalipse capítulo 9, e ali perto de livro de Apocalipse, se você voltar algumas páginas, você chega no livro de Judas. E o livro de Judas fala, explica, pelo menos dá algum sentido a isso. E aos anjos, é Judas versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu local, a sua glória que Deus deu para eles, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo de grande dia. Nós sabemos que não são todos, porque os demônios estão soltos, mas ele está falando de alguns. Por algum motivo, Deus os prendeu para soltá-los apenas na época certa. Também outro texto que é muito esclarecedor, é também, só voltando algumas páginas aí na sua Bíblia, 2 Pedro, é umas 5 ou 6 páginas voltando, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz, 2 Pedro 2 e 4, porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno e os entregou às cadeias, prisões da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ora, nós sabemos que nem todos os anjos caídos estão presos, né? Vimos isso nos evangelhos, que demônios estão agindo. Então ele fala de uma categoria de anjos caídos, que foram guardados em prisões, e eles estão sendo liberados, vão ser liberados apenas numa época futura. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia ainda voltando para Apocalipse capítulo 9, que é uma coisa também que é muito bom nós juntarmos para nós estudarmos a Bíblia. Bíblia estudada, Bíblia para ser pensada, para ser marcada, Bíblia para ser a nossa fonte do nosso cérebro funcionar, né? Esses anjos, olha gente, aí que são liberados, vamos encontrar uma explicação deles em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. São eventos que estão muito explicados na Bíblia. E viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão. Quem é esse? Satanás. Vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está descrevendo a queda de Lúcifer, e ele levando consigo a terça parte, como eu falei, a 1/3 dos anjos o seguiram, e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Depois vamos chegar no capítulo 12 e vamos explicar isso melhor. Mas vamos para o versículo 9, e diz, e foi precipitado é jogado para baixo, o grande dragão, que lá em Gênesis foi chamada de quê? Serpente, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só, na tribulação é que o diabo vai ter liberdade de agir com mais intensidade na terra, porque ele vai ser precipitado. Agora versículo 12, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Os crentes vão estar lá.
E ai dos que habitam na terra e no mar. Olha a contradição. Rejubilo lá nos céus, alegrai-vos, ó céus, e os que habitam lá no céu, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E realmente ele vai ter pouco tempo, né? Quando ele é precipitado para a terra, ele só tem agora 7 anos. Pouco tempo, então é tempo muito curto. Ele tem que lançar toda a sua ira, toda a sua raiva contra a humanidade. Então, além dos seus demônios que já ele usa, Deus vai começar a liberar, a partir das trombetas, melhor dizendo, da quinta trombeta, outros demônios que até então estavam presos e que agora também serão liberados. E esses demônios, eles são muito poderosos, como nós estamos vendo, tanto na quinta trombeta, como agora na sexta trombeta. Esses 4 anjos aí. A segunda agonia é a explicação por que eles foram presos, diz o versículo 14, na parte B, juntos ao grande rio Eufrates. Por que eles foram presos? Eu coloquei um mapa aí daquela região, né? Se nós olharmos o mapa, vamos compreender. Olha, gente, aqui é um mapa aí da região do Oriente Médio, né? Daquela região ali do Oriente. Aqui está Israel, certo? Pequenino Israel, né? De uma importância tremenda. Aqui o Egito, a Jordânia, o Líbano, aqui a Síria, e aqui é o rio Eufrates, que ele começa na Turquia, ele passa pela Síria, ele desce pelo Iraque e ele desemboca lá no Golfo Pérsico. É um grande rio. Ele atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque. 4 anjos estavam presos, eles estão presos hoje em dia em alguma parte dessa região aqui, porque eles vão ser liberados juntamente nessa região, porque eles vão realizar uma grande tragédia aqui nessa região. Aí nós perguntamos, por quê? Porque eles estão presos junto do rio Eufrates, e o rio Eufrates vai ser o palco de uma grande catástrofe aqui nessa região. Por que esse rio Eufrates? Uma coisa que eu estou falando para vocês, por isso que eu gosto de viajar para Israel e olhar para os lugares e estudar os locais de Israel, é porque quando você lê a Bíblia com mesmo seriedade, você percebe que Deus marca locais. E alguns locais são marcados para grandes acontecimentos. Por exemplo, do Monte das Oliveiras, foi de onde Jesus subiu ao céu, quando ele foi assunto ao céu. Quando ele voltar na segunda vinda, os seus pés vão ser colocados novamente aonde? No Monte das Oliveiras. Na nossa próxima viagem a Israel, nós vamos ao local do chamado local do batismo de Jesus. Ainda não cheguei perto, mas nunca fui no local. E uma coisa interessante é que, se você olhar aquele local, né, 1400 anos antes de Cristo, foi o local em que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão a pé seco. 700 anos depois, aquele local foi o local que Elias foi assunto ao céu também. E 700 anos depois foi o local que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba no batismo de Jesus. O mesmo local na Bíblia. Então Deus marca alguns para poder realizar a sua história. Talvez para nós entendermos a sua história. Essa região do Eufrates aqui, que pega a Turquia, que pega a Síria e que pega o Iraque, é a região que era o Jardim do Éden. Né? Quando você pega Gênesis capítulo 2, fala do rio Eufrates.
aqui. Esse local foi o local onde Satanás teve a grande vitória sobre o homem, quando a serpente tentou Eva. Eva foi tentada e Eva então foi seduzida e Adão pecou. Esse local foi um local de uma grande vitória do diabo sobre a humanidade. Esse local aqui, gente, foi o local também que Deus disse pela primeira vez que ele pregou o evangelho, Gênesis 3:15, porque Satanás já tinha visto aquilo, a forma da serpente, ele iria morder o calcanhar do descendente da mulher, que no caso Cristo, e Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui nesse local também foi o local que foi profetizado a derrota do diabo. Nesse local aqui do rio Eufrates, aqui também, foi o local de um acontecimento muito grande. Foi depois da queda do homem que houve o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Foi nessa região. A primeira desgraça numa família foi aqui nessa região também. Gente, aqui esse local é marcado também por a Torre de Babel, quando os homens quiseram chegar à presença de Deus sem Deus, chegar ao céu sem Deus. É a Torre de Babel, é a Babilônia, por aqui também. Esse local também aqui, gente, aqui do Eufrates, é o local onde marcou-se a corrupção da humanidade, quando Deus olhou a humanidade e disse que a humanidade estava toda perdida e que o coração do homem era continuamente mau e que não havia mais jeito para o homem e que Deus decretou o juízo. Foi aqui nessa região do dilúvio começou, e foi nessa região também que a arca pousou e recomeçou a nova história. Aí você pode entender por que esse local é importante, por que nesse local estão presos 4 grandes demônios. Eles só poderão ser soltos, como diz, no tempo determinado por Deus. Mostra aquela outra foto aí, Rodolfo, por favor. Toda vez que você olhar para a bandeira de Israel, você sabe que a bandeira de Israel tem 2 listras azuis. Representam, Gênesis capítulo 15, a promessa de Deus das fronteiras de Israel. O primeiro rio que marca o norte, o rio Eufrates. E o rio do Egito, lá no Sinai, marca a fronteira sul. A própria bandeira de Israel tem um símbolo do rio Eufrates. Essas 2 listras azuis representam a extensão do território de Israel. Do norte, o grande rio Eufrates, e aqui o rio do Egito, que fica no Sinai. A própria bandeira de Israel aponta como Eufrates é importante, marca a fronteira de Israel. A terceira agonia. A 6ª trombeta, ou chofar, que é o segundo ai, é direcionada agora à morte dos homens. Veja o versículo 15 e o versículo 18. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Versículo 18, ele levanta um exército, eles levantam um fabuloso exército, vamos falar para eles daqui a pouco, e através desse exército, eles têm 3 armas, 3 tipos de morte, que é fogo, fumaça e enxofre, e diz o versículo 18, e por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que sai das suas bocas. A 6ª trombeta é agora direcionada à morte de 1/3 da humanidade. É interessante isso. Nós já tínhamos aprendido que antes 1/4 da humanidade vai ser morta. E agora, do que sobrar, mais 1/3 será morta. Agora, a diferença aí
é que esse 1/3 dos homens, aqui é seres humanos em geral, não é só homem, mas sexo masculino, é que isso será em um ataque. Não será uma coisa acontecendo ali, não. Será de uma vez só. Então, essa quantidade muito grande de gente morrer é uma coisa também que nunca foi vista na terra. Agora, só quero lembrar você o seguinte: o primeiro toque do shofar, a beira toque da trombeta, o que aconteceu, capítulo 8, versículo 7, arrasou 1/3 da vegetação, mas não morreu ninguém. O segundo toque da trombeta, o segundo toque do shofar, capítulo 8, versículo 8, sofreu a variação, né? Águas se tornaram como sangue, embarcações, 1/3 do mar é alcançado aí, é destruído, sofre tudo isso. No terceiro toque do 8, versículo 10, diz que 1/3 das águas doces sofrem, se tornam ruins, se tornam amargas, se tornam venenosas. No quarto toque do shofar, capítulo 8, versículo 12, 1/3 dos astros, o sol, a lua, as estrelas, são agora bombardeadas, são agora catalisadas com coisas que eles sofrem com isso. No quinto toque do shofar, capítulo 9, versículo 10, há um sofrimento de 5 meses da humanidade sem ter morte. Lembra daquele texto que diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Esse quinto toque de trombeta, essa quinta trombeta, vai liberar um sofrimento através daqueles escorpiões tão terríveis que os homens vão querer morrer, vão tentar o suicídio, vão tentar de todas as formas acabar com as suas vidas. Também vai ser o sofrimento, mas Deus vai impedir que a morte alcance tais pessoas, né? A pessoa diz: eu queria morrer para acabar esse sofrimento. Não, ele tem que suportar durante 5 meses o sofrimento. Agora, amados, só no sexto toque da trombeta é que vai acontecer ao que chamamos agora a morte de 1/3 da humanidade. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é a segunda parte, a última parte do versículo 15 de Apocalipse 9. Diz que aqueles anjos foram preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Ou seja, o tempo pertence a Deus. Aqueles anjos estão trancados e ninguém pode soltá-los, somente num tempo determinado por Deus. Nos versículos 16 a 19, nós temos a quarta agonia dessa sexta trombeta, que é o surgimento de um medonho exército que, preste bem atenção nisso, ele vem do Oriente rumando para Israel e matando tudo que encontra pelo caminho. Eu quero que depois de mostrar isso aqui, eu vou voltar aquele mapa. Prepara aquele mapa, quero voltar para explicar uma coisa muito interessante. Primeiramente diz no versículo 16, e o número do exército, ele ouve o número dos exércitos, era de 200 milhões. A nossa Bíblia está traduzindo isso, porque no grego diz 20 mil vezes 10 mil, que dá 200 milhões. Um exército de 200 milhões de pessoas vindo do Oriente só pode ser uma grande confederação de exércitos do mundo inteiro. E agora eles sabem que o foco está em Israel e eles têm que destruir Israel. Israel é o povo de Deus, é ali que está o plano de Deus. E agora aqueles 4 demônios são liberados para trazer um fabuloso exército, como digo, é inimaginável, que eles vêm do Oriente e eles vêm destruindo tudo. Preste bem atenção nisso aqui. Capítulo 16 de Apocalipse
versículo 12 a 14. É um texto paralelo que vai nos explicar isso. Quando fala do sexto anjo, da sexta taça, sobre o quê? Sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. E versículo 14, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a grande batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa? É a batalha do Armagedon. Olha, interessante, vamos botar esse mapa. Eu acho que vocês podem pensar como eu. Pastor Nogueira, aqui é Israel, certo? Aqui é o rio Eufrates. Olha Israel onde é que está. Diz que aqueles 4 anjos que estão presos aqui nesse rio Eufrates, eles são liberados por Deus, eles são poderosos, são convincentes, eles devem armar, devem dar suprimento aos reis da terra, e fala que eles formam um exército de 200 milhões, e esse exército vem destruindo e mata 1/3 da humanidade. O que está acontecendo aqui? Onde é que está Israel? Bem aqui. Onde é que está o rio Eufrates? Bem aqui. Tem o Líbano, tem a Síria, tem ainda a Turquia, tem Iraque aqui, e aqui tem o rio do Egito, que é a fronteira de Deus para Israel. Por que esse exército não está aqui no Líbano, ou está aqui na Síria, porque esse exército não está na Jordânia, já que vai chegar para Israel? Por que, gente? Por que esse exército aqui, os ataques dele? Depois do Irã nós temos a Índia com 1 bilhão de habitantes. Depois da Índia nós temos a China com mais 1 bilhão de habitantes. Somente essas 2 nações é que poderiam dar, nesse período, ou ajudar para cooperar para formar um exército de 200 milhões, a população inteira do Brasil hoje em dia. E esses exércitos são congregados no Oriente, e eles estão vindo, e aqui começa a guerra, e eles vêm vencendo. Por que começa aqui a guerra? Israel está bem aqui. Por que começa lá longe a guerra? A Bíblia não tem sentido, né? Puxa, a guerra lá começa bem aqui, nessa fronteira aqui, Israel está bem aqui. Por que começa aqui? Só tem uma explicação, gente. O que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? O pacto do anticristo com quem? Com Israel. O pacto que ele vai agora patrocinar a construção do templo. Israel vai ser a nação predileta do anticristo. A sua proteção, o seu grande aliado vai ser Israel. Nesse pacto, preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui, você pensa isso, leva isso para fazer realmente uma fornalha de você pensar, queimar sua cabeça agora. Olha, o pacto do anticristo com Israel envolverá as fronteiras de Israel conforme a Bíblia, que começa onde? No rio Nilão, no rio do Egito, no Monte Sinai, e até onde? Até as cabeceiras do rio Eufrates. Na tribulação, antes da tribulação, Israel vai recuperar todo o seu território como ele nunca teve.
em toda a sua história. É por isso que a guerra começa aqui. É por isso que quando o anticristo quebra o acordo com Israel, Israel tem montado suas estratégias, suas defesas, em todas as suas defesas aqui. E aqui que começa, ou nessas regiões que começam os grandes avanços sobre Israel. Porque qual é o objetivo? É humilhar a Deus. Esse é o que o diabo sempre quis. Se eu anular as promessas de Deus, eu anulo Deus. Então, a nação predileta dele não é Israel. Então, se eu conseguir destruir Israel, Deus não tem moral, Deus não tem poder, Deus não tem nada. Gente, então nós vimos esse exército formado de 200 milhões, ele é humano, e é um exército formado com forças infernais. A descrição aí do versículo 17 a 19, né, é novamente de espantar. Ele fala de cavalos, mas não são cavalos, porque os cavalos tinham coraças, de fogo, de jacinto e de enxofre. Jacinto é uma pedra vermelha, enxofre é um material, né, químico, que ele é amarelo e que ele é facilmente incendiável, usado até em algumas coisas para bombas. E a cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, e fumaça e enxofre. Esse armamento que ele está descrevendo, usando figuras, né, como eram parecidos com cavalos, mas tinham umas cabeças de leões, e ele tinha cauda, e a sua cauda também eram como serpentes, e saía fogo, saía fumaça, saía enxofre, e tudo aquilo eram máquinas de matar. E por isso que um terço da humanidade é morta. A quinta agonia da sexta trombeta são os 5 pecados da tribulação. Pega aí no versículo 21 e conte aí quais são os pecados que Deus está alistando, que Ele está julgando na grande humanidade naquela época. Quais são os pecados? Você dá para contar aí? Versículo 21. Os homens não se arrependeram de quê? Dos seus homicídios. A violência do homem. Homem matando homem. Nem das suas feitiçarias. Feitiçarias tem 2 sentidos na Bíblia. Feitiçaria não é somente o ato da invocação de espíritos, mas a palavra feitiçaria no grego está ligado à farmácia, está ligado à droga, está ligado a alucinógenos. Cada vez a humanidade está mais entorpecida. E já prestou atenção? Quanto mais estão aparecendo seitas que usam alucinógenos. Eu falei com um rapaz da seita do Santo Daime. Eu disse, como é? Ele disse, olha, é um barato. Nós nos reunimos num círculo, numa casa, e vem o instrutor, o mestre, e nos dá um pouquinho do chá. E nós tomamos só um pouquinho. E ele vai sabendo qual é a capacidade de cada um para dar mais ou menos a cada um. E aquele chá é droga. E eles ficam drogados. E naquela alucinação das drogas, eles falam com demônios. A humanidade está cada vez mais sendo enganada por demônios. O espiritismo avança, né? Filmes espíritas são passados e a humanidade fica assim. A Europa toda é enfeitiçada pelo espiritismo. Os Estados Unidos também agora está sendo mesmo se alastrando. Então a feitiçaria que invoca os poderes das trevas, os que já morreram, que não podem voltar, mas os demônios se revelam nisso, mas também o uso de drogas. Qual é o quarto? Qual o terceiro? A sua imoralidade
fornicação, imoralidade sexual, a liberalização, né, do comportamento animal do homem, não comportando-se como um ser humano, mas vivendo como animais nesse sentido, e dos seus roubos, dos seus furtos. Mas eu falei que são 5 pecados. Cadê o quinto? Está no versículo 20. Olha o que ele diz. Olha o versículo 21. E não se arrependeram, e não é uma acréscimo de negação, nem das suas feitiçarias e também das suas feitiçarias. Esse e não está ligando ao versículo 20. E qual é o pecado alistado no versículo 20? Eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não se arrependeram para não adorarem, para não pararem de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze. Foi a idolatria do ser humano. 5 pecados alistados que Deus está jogando a sua ira: a idolatria, os assassinatos, a violência, as suas feitiçarias, as suas imoralidades e os seus roubos. E sobre eles está vindo a justa ira de Deus. Mas, amados, tem a 6ª agonia da 6ª trombeta. Para mim é o grande abalo. Está no versículo 21a e no versículo 20 também na parte A. Qual é? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. No versículo 21, e não se arrependeram. Gente, o coração do homem é tão duro. Não há coisa mais dura do universo do que o nosso coração. Não há coisa mais dura. Prova disso é que na tribulação, os homens vendo tudo isso, mas o coração deles ainda não se arrepende. Nós vamos passar aí uma música. Eu sei que vocês vão rir, é muito cafona. Nós não cantamos essas músicas nas igrejas. Música cafona como essa. Vão ficar mangando de mim durante muitos anos. Mas retrata esse coração do homem. Vamos dar uma olhada. O clipe é cafona e a música é cafona. Mas traz uma mensagem muito moderna para o dia de hoje. Vamos dar uma olhada. Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se
Não há coisa mais dura do que o coração do homem. Diz que com tudo isso, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, da sua idolatria, da sua adoração a demônios, não se arrependeram da sua violência, das suas feitiçarias, das suas imoralidades e nem dos seus furtos. A música diz: eu não tenho nada com seu viver, eu estou apenas cumprindo o meu dever de pregar essa verdade. Vamos orar. Pai querido, nós estamos, ó Pai, abismados, ó Pai, com o que o Senhor nos mostra na Tua palavra. Se para nós é tão fácil entendermos, reconhecermos e dá vontade da gente se aprofundar em cada item desse, de querer compreender melhor o Teu plano. Mas ao mesmo tempo nos assusta, não tomamos aquele abalo. Talvez o maior abalo desse capítulo é a dureza do coração humano. Sabe que a única verdade, a única vida, o único caminho é Jesus, e tem que passar por um arrependimento, tem que passar por um quebrantamento, tem que notar a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua perdição, para poder de mãos vazias estender as mãos em busca da salvação, do perdão de Jesus. E o homem se agarrar a riquezas, a pecados, a fama e perder a vida eterna. Estão reservados juízos terríveis aqui na terra e piores que nós vamos ver ainda lá no lago de fogo, que a Bíblia vai mostrar para nós, ó Pai. Por que o homem não se arrepende? Por que o homem se endurece? Ó Deus, somente o Senhor pode quebrantar corações. E nós rogamos, ó Pai, que dessas pessoas que nos escutam, que nós hoje cumprimos o nosso dever de explicar a Tua palavra, e que ela cumpra o seu dever de crer, de se arrepender e de ter uma nova vida com Jesus. Nós oramos, ó Pai, por essas pessoas. Tem alguém hoje aqui em nosso meio que entende a gravidade da sua situação, da sua vida. Sem Jesus você está nas mãos do diabo, e ele é terrível. Ele tem enganado as pessoas, mas ele vai mostrar a face dele na tribulação, e como ele é feio, como ele é medonho, como ele odeia, tem ódio para essa humanidade, e como ele vai destruir tudo que está ao seu alcance. Pior ainda será o lago de fogo, e o caminho da salvação é Jesus. Isso é o que o Apocalipse nos ensina, é a revelação da graça e da misericórdia de Deus. Se alguém hoje está aqui e quer fazer sua decisão por Cristo, levante o seu braço. Se você ouviu a mensagem da palavra de Deus e hoje quer tomar um sério compromisso com Deus, peça a Deus para quebrantar o seu coração, peça a Deus para mudar a sua vida, peça a Deus para agora lhe dar fé, para que você não brinque com Deus. Tem alguém hoje que quer fazer sua decisão? Levante seu braço. Diga: eu quero fazer minha decisão por Cristo. Amém. Tem mais alguém? Deus sabe da sua vida. Deus sabe. Deus está mostrando e está dizendo: eu mostrei tudo isso e você não tem arrependido da sua prostituição, não tem arrependido do seu orgulho, não tem se arrependido da sua forma de pensar errada, não tem se arrependido do seu orgulho de criar sua própria religião, sua própria forma e não submeter de Deus. Arrependa-se. Esse é o grito talvez da última hora. Tem alguém aqui, mais alguém, quer fazer sua decisão por Cristo? Levante seu braço. Queremos orar por você.
Raquel, você quer fazer aqui? Senhor nosso Deus, Pai querido, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor conhece o coração de cada um, e sabe também nossas decisões, e o Senhor, mais do que nós mesmos, sabe o nosso coração. E se tu tocou no coração da Raquel para fazer uma decisão, nós te louvamos e pedimos, ó Pai, que essa boa obra seja completa na vida dela agora, ó Pai. Abençoa a sua vida, abençoa o seu discipulado, abençoe, ó Pai, o servir dela ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso, ó Deus, oramos por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senta ali, Raquel, também, a dona Graça, agora vamos depois. Então vamos ter um tempo de oração silenciosa, mas depois nós estaremos encerrando o nosso culto. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana de paz, uma semana servindo ao Senhor, e todos os dias nós glorifiquemos ao Senhor em nossas vidas. Amém.